bem-vindos ao quarto episódio da convocatória da Real Fever, em parceria com o Mais Futebol. Como habitualmente temos connosco os Luíses, o Mateus do Mais Futebol e o Cristóvão da linha lateral. Olá a ambos. Depois de umas duas primeiras rondas com bastantes surpresas, nesta última, apesar de tudo, a maior parte dos favoritos seguiu em frente, sem ser a escandalosa eliminação da Alemanha. Sim, e não sei se escandalosa será a melhor adjetivação à eliminação da Alemanha. Uma Alemanha que, neste último jogo... Quanto maior sobes, maior é a queda. Sim, exatamente. Campeão do mundo. Neste último... Pronto, isso já devíamos estar habituados a que o campeão do mundo fosse eliminado na fase de grupos. Mas quando falámos aqui nas últimas 2 semanas, vocês sobre a Alemanha continuavam... Acho que a Alemanha vai ganhar este campeonato do mundo. Ainda pode recuperar, é verdade. Exato. Ainda pode recuperar. Vamos a tempo. Este último jogo terá sido, se calhar, aquele em que a Alemanha acaba por estar pior, porque voltou a ideias que já tinha percebido que falhavam. O 11 do Joachim Löw não é que não tenha convencido, não convenceu na forma como jogou, perante uma equipa muito frágil. A Coreia do Sul ganha 2-0, mas mostrou também porque é que não era uma equipa competitiva neste grupo. E a Alemanha, que faz, eu tenho aqui os remates só dentro da área, 20 remates dentro da área, serão perto de 30 remates que faz no jogo, não consegue marcar. O guarda-redes, que faz uma boa exibição, só faz 6 defesas, portanto só 6 remates é que foram enquadrados e a obrigar, uma grande defesa, sim, obrigaram o guarda-redes a ter intervenção. A falha do Timo Werner como ponta de lança da seleção alemã, não é? O que também não é assim muito de espantar, porque se olharmos para a equipa onde joga o Werner, o Leipzig não joga nunca no sistema e no contexto e nas condições que a seleção alemã vinha encontrar nesta fase de grupos, e portanto era, não vou dizer que era expectável, porque não era, mas percebe-se porque é que ele nunca aparece muito no jogo. E depois uma previsibilidade incrível desta equipa alemã, não é? Há muita posse de bola, muitos passos, mas quase nunca há um rasgo e um desequilíbrio da defensiva adversária. Obviamente estávamos a ver os jogos e a pensar, podia entrar o Sané, não é? Mas isso é o tal fantasma que nós tínhamos dito aqui no primeiro episódio, era o fantasma que iria perseguir esta Alemanha se as coisas não corressem bem, era o fantasma que iria perseguir o Neuer se ele tem algum erro no jogo, acaba por estar associado, sim, mas já numa situação de desespero. E depois é um Mundial que é terrível para o Toni Kroos, que conjuga em si o ter sido provavelmente o melhor jogador desta Alemanha e o jogador que está mais associado a erros que dão golos do adversário. Isso é muito mau, porque lá está, é teres um jogador que podes ter estas duas avaliações e que obviamente vai ficar mais na memória das pessoas o ele ter errado do que ele depois ter conseguido fazer boas exibições no resto dos encontros. Sem ser a Alemanha, mais alguma surpresa? Ou havia alguma seleção que estavas à espera que passasse? Não, acho que a Alemanha é de facto a maior e provavelmente a única surpresa desta primeira fase. Ontem perguntaram-me se eu achava que o processo de reinvenção do futebol alemão estava em causa ou não. E eu respondi, acho que não. Acho que não, porque tudo o que foi feito nestes últimos 18 anos tornou esta equipa alemã, não digo imbatível porque não foi, mas uma equipa com uma capacidade, com uma abrangência, com um leque de soluções que se calhar mais nenhuma seleção do mundo tem. E isto faz-me pensar um pouco no resto, ou seja, o que é que falhou. E a explicação não é fácil. Eu lembro-me perfeitamente do livro como sucedâneo, mas das declarações de Guardiola sobre o tiki-taka. E o tiki-taka por si é bullshit, não é? E neste caso este tiki-taka da seleção alemã foi bullshit nesta primeira fase e a consequência é a eliminação. Não me parece nunca que aquela inspiração Guardiola, que tão bem resultou há 4 anos, acho que se foi perdendo, foi-se diluindo nesta seleção alemã,
ao ponto do que ficou, era precisamente aquilo que ele não gostava que ficasse. Eu lembro perfeitamente que o Guardiola, quando chega à Alemanha, reinventa também o seu jogo, porque não poderia ser igual nunca à seleção, não podia ser igual nunca nem à seleção espanhola, nem ao Barcelona. Tinha intérpretes diferentes e tinha uma cultura de futebolística completamente diferente que ele tinha que reaproveitar na sua nova equipa. E ele, de certa forma, conseguiu, apesar de não ter depois tido expressão a nível continental, conseguiu a nível nacional. E eu acho que esta Alemanha é um passo atrás em relação a essa seleção de 2014, apesar de ter tudo ao contrário, para que fosse um passo à frente. Ou seja, tu conseguiste, lembras-te perfeitamente de 2000 e do que aconteceu em 2000, acabaram por ficar na fase de grupos em último lugar com um hat-trick do Sérgio Conceição, e a coisa não correu muito bem. Já tinha começado mal 2 anos antes no Mundial, com a eliminação salvo erro pela Croácia nos oitavos de final. Portanto, houve ali um alerta vermelho completo na seleção alemã. Houve um reinvestimento total a nível de rede de olheiros para descobrir os jovens talentos o mais cedo possível, para até ajudar os clubes. Há um investimento brutal por parte dos clubes em academias anualmente, e têm que ser sustentados financeiramente para poderem garantir essas próprias academias. Houve uma aposta fortíssima em cursos UEFA para que os seus treinadores também fossem os mais habilitados possíveis para poderem treinar não só clubes, mas também as seleções jovens e ter também aí alguns frutos. Então houve uma remodelação completa da seleção alemã, do futebol alemão, e depois houve o beber das ideias do Guardiola e do Bayern Munique. E estaríamos aí num plano ideal. E agora chegou esta fase e a Alemanha fica na primeira fase. E tu ficas a pensar, a culpa é de quem? É do Joachim Löw. Só pode ser. Só pode ser porque eu acho que ele voltou atrás. Ele voltou atrás. Se olhares para esta equipa, mais uma vez Guardiola achou se calhar o sítio ideal para Müller jogar, o célebre intérprete do espaço, como ele se gosta de chamar a si próprio. Andou ali perdido, nunca foi o Müller nem da última época de Bayern, nem se calhar o Müller de há 4 anos. Portanto, houve ali uma perdida de um jogador importante para a equipa. Houve a aposta no Gomes, e depois, neste último jogo, se calhar, voltou a ficar no banco e voltou o avançado a ser o Timo Werner, e portanto, há ali ir um pouco atrás também nas ideias que já estavam. Ou seja, não é que o jogo da Suécia tenha sido muito bem. Sim, já ias lá chegar. Mas não é que o jogo da Suécia tenha sido muito bem conseguido, mas parece que ele acaba por ter ali uma vitória conseguida no limite e que poderia empolgar a equipa para maiores objetivos, e acaba por ele próprio, com as decisões que toma a seguir, retroceder. O que é um caso, se calhar já não faz sentido ser o titular desta seleção. E depois eu acho que a gestão do Neuer também não foi uma gestão feliz. Um jogador que falha toda a fase de qualificação. Isso também nos aconteceu no momento da nossa história, da nossa seleção. E também não correu muito bem, apesar de ser um bocadinho diferente. Tens aqui uma série de incidentes a mais na seleção alemã. O Luís tinha falado sobre esses incidentes. Tem a questão do grupo que ainda antes do Mundial. Claramente o grupo sai afetado por decisões que os jogadores sentem perfeitamente aquilo que... Ou seja, um jogador sabe exatamente aquilo que está a passar na sua equipa e percebe quais são as suas forças e as suas fragilidades em termos coletivos, percebe isso tudo. E percebe que quando um treinador toma determinadas decisões, se elas não seguem a lógica de ser a melhor decisão para o grupo ter sucesso, isso vai se sentir em algum momento, ou seja, vai criar esse gap que depois vai reaparecer. Nesta questão do tiki-taka, a seleção da Alemanha é o exemplo que sofre mais com isso, mas a seleção espanhola está a passar pelo mesmo, ou consegue passar, mas revela problemas muito semelhantes, que é olhares para a questão da posse da bola apenas como uma solução ofensiva e não como uma solução defensiva. E depois as equipas sofrem muito quando perdem a bola. E o jogo da Alemanha contra o México foi sofrível, e contra a Coreia do Sul foi ainda pior. Ou seja, contra a Coreia do Sul foi bem pior. Porque a Coreia do Sul tem não sei quantas oportunidades de contra-ataque, todas depois muito mal geridas pelos jogadores coreanos, mas estava completamente aberto. E aquilo não é uma situação de estamos a atacar desesperadamente e vamos dar alguns passos atrás porque nós queremos marcar o golo. Não, nós não temos controle sobre o que fazer quando perdemos a bola.
E isso, no caso da Alemanha, foi muito evidente neste Mundial e nestes 3 jogos, e creio que é por aí que a coisa cai. Mas também a nível ofensivo não corre bem. Eu percebo o que estás a dizer e acho que é isso também, mas acho que em termos ofensivos também não criam moça. E a partir daí depois também levas com tudo o que vem do outro lado. Sim, fazem muitos remates, mas não nos lembramos de grandes oportunidades. Não. E se nós olharmos para os últimos 5 mundiais e chegamos à conclusão que é o síndrome do campeão do mundo e que em 4 mundiais eles não passam da primeira fase, eu acho que nos outros campeões do mundo há uma espécie de, não é fim de ciclo, mas quase fim de ciclo. E nesse fim de ciclo não se registra nesta Alemanha. Mais uma vez aponta um bocado mais para o selecionador. Sim, o próprio Lodo falou de um excesso de confiança no jogo contra o México, que foram surpreendidos, ou seja, que estavam claramente seguros de que a coisa iria resultar frente ao México, ou seja, de que iriam ganhar frente ao México. Mesmo assim, sem dificuldades, acharam que o gol ia surgir e que seria um processo natural. Tu, a precisares de ganhar no último jogo, é óbvio que tens que ir apoiar-te numa solução muito mais atacante do que aquela que tu usaste. E já contra a Coreia do Sul, a questão é exatamente essa. E precisas pensar na área, não é? Porquê é que não joga o teu ponta de lança de origem? É verdade que o Werner passa um bocadinho ao lado deste Mundial, até era um dos jogadores que eu achava que poderia ter algum impacto. Mas a verdade é que quando ele foi colocado num dos flancos, a coisa até funcionou mais ou menos. Porque era um jogador que criava ali assim uma disrupção ruptura, naquilo que era a forma de jogar da Alemanha. Lá está, ele acabou por ser a peça mais parecida com o Sané que os alemães tinham disponível nesta fase final. Sim, sem ser a Alemanha, passaram então a maior parte daqueles que nós considerávamos favoritos. Agora é uma fase diferente, é eliminar algumas das seleções que passaram com bastantes dificuldades, a nossa, mesmo a Espanha não foi muito fácil, a Argentina, que falámos várias vezes ao longo do último episódio. Concordam que há um lado bom e um lado mau do sorteio, ou a partir de agora... Acho que há um lado bom e um lado mau. Acho que se calhar algumas das seleções que mostraram mais fragilidades vão crescer um pouco mais. Sim. Acho que sobretudo a Argentina. E não é por nenhuma afinidade. Incrível. Não é por nenhuma afinidade com a Argentina. Eu acho que, sobretudo contra a França, espero e acho que irá acontecer um pouco disso, a França vai libertar a Argentina da carga de ter que ter bola e de ter que jogar plenamente 80% a pensar no ataque. E vai poder explorar muito mais as transições, o Messi, Di Maria, eventualmente o Mesa, o Dybala, coitado que não joga, mas também podia ser um jogador a explorar nessas circunstâncias, e poderá colocar em xeque a seleção francesa, que é uma seleção que ainda também não explodiu neste campeonato do mundo. A Espanha tem um pouco disto que o Luís disse. Acho que a transição defensiva, e nós estivemos a falar no Twitter no outro dia, e estávamos a debater um pouco também esta fragilidade da seleção espanhola, tem isto, e pode ser que não seja suficiente para equipas mais perigosas. Mas de facto a Espanha, por causa do Irão e daquele penalti do Cédric nos descontos, acabou por nos empurrar a Portugal para o lado de cima, onde está Brasil e França, sobretudo, e do lado de baixo eu acho que será um passeio a ver. Vamos ver. Apesar de ser um Mundial de Surpresas, a Espanha tem argumentos que outras seleções não têm. Tem um trajeto mais fácil para chegar mais longe. Portanto, vamos ver se... Mas vai apanhar com uma... À partida, pode apanhar com uma Croácia que... Ou seja, se tu pensares que dessa parte de baixo tens Espanha, Croácia, Bélgica... A Bélgica penso que ficou no nosso lado. Ficou do lado de cima. Colômbia e Inglaterra, exatamente. Colômbia e Inglaterra. Sim. Espanha, Croácia, Colômbia e Inglaterra. Tu à partida vais ter uma meia-final que será bastante forte e deixar já um dos eventuais favoritos nesta fase, Espanha e Croácia, estranhamente esquecemos do ficar Suécia e Suíça, não é? Eu não acho que o Suécia e Suíça, no jogo entre eles, não será um jogo muito entusiasmante. Agora, a equipa que passar vai criar muitas dificuldades a quem vencer o Inglaterra-Colômbia. E, portanto, eu percebo que há o lado do fantasma das equipas que têm mais experiência na competição, mas também estás no Mundial e, portanto, eu acho que é um bocadinho difícil escapar a determinados duelos. Não acho que exista nenhuma seleção, à parte do Brasil,
que esteja a cumprir. Sim. Mesmo com o Brasil aquilo que se fala. Não está a cumprir, mas Quer dizer, não é cumprir, está a resolver, não está a resolver na sua plenitude, com o maior controle da situação os problemas que vai enfrentando. E o Brasil poderia ser o adversário a evitar, mas, por exemplo, é um adversário que, no caso de Portugal, tu vais encontrar, se lá chegares, nas meias finais. Nas meias finais já não escolhes propriamente adversários. Depois, por outro lado, o França e Inglaterra, à partida esperamos todos que seja um grande jogo. França-Argentina, agora isto, gravar de até noite, historicamente. Gravar de noite é assim. O França-Argentina, a França tem revelado muitos problemas. Acho que a ideia do terceiro jogo da França a entrar não é tu mudares ou rodares um pouco a equipa, é entrar sem intensidade competitiva nenhuma e cederes completamente ao 0-0 que também interessava à Dinamarca e, portanto, não incomodares ali o teu adversário. Costuma dar muito mau resultado isso, e acho que é uma opção que retira ali assim um dia de competição que no fundo já vai se transformar quase numa semana sem essa competição mais acesa, que eu acho que isso vai dar vantagem à Argentina, porque a Argentina a jogar pior vai chegar aqui com uma confiança. Aquele gol do Rojo é um sinal. Para além de ser uma grande história, é um gol que de facto transforma a crença dentro da própria equipa. Tu passaste por tantas dificuldades, estiveste mesmo quase fora do Mundial, surgiu-te um gol num lance impensável, ou seja, os dois dos trabalhadores da equipa tornam-se heróis naquele lance, e eu acho que a Argentina vai chegar a este jogo com a maior... Sem pescoço cruzado daquela maneira para um escardinho. Sim, um lateral que não é bem lateral, aparecer, faz um cruzamento para o escardinho de pé direito, que era um defesa central que passa a lateral e que depois aparece na área como um ponta de lança. É uma grande história para mim. Gostei imenso de ver esse gol, não por estar pela Argentina ou pela Nigéria, mas gostei imenso de ver esse gol porque é uma grande história. Eu acho que a Argentina vai chegar a estes oitavos de final com uma grande força por causa disso. E depois tem uma outra coisa que é a França tem problemas com o seu treinador, ou seja, o seu treinador decide muitas vezes... Não é coisa que a Argentina tem, mal. A Argentina já não tem treinador, portanto é uma coisa boa, porque não podia encontrar um adversário mais parecido, mas é giro que falas nisso. Mas já viu-se muito durante a semana imagens de Sampaoli a tentar ir aos jogadores. Sim. Falar com os jogadores. Algumas mal interpretadas até? Não, isso foi depois. Mas antes viu-se claramente Sampaoli a falar com Mascherano e com outros jogadores. E eu acho que ele quis, isto é tudo especulação, mas quis tentar passar a imagem de que estava mais perto dos seus jogadores. Sim. E de certa forma a beber um pouco... Desde o Poborski, que ninguém fazia esta seleção. É verdade. Coitado do Vítor Bahia nessa jogada. E depois, acho que é estranho. Durante o jogo acontece aquilo que provavelmente estás a falar, que é um vídeo que apanha uma comunicação entre Messi e Sampaoli, em que ele estará supostamente a falar do Agüero. Se o mete ou não consigo. Assim, pá, podia ser isso, podia ser outra coisa qualquer, não vou estar a basear nisso, e é muito mau para o Sampaoli, e estraga ainda mais a imagem do que... Sim, o que é pior para o Sampaoli é tu veres um 11 a entrar e percebes que aquilo logo desde o início não tem nada a ver com o que tu conheces do Sampaoli. Sim. Mas e depois ainda teres os jogadores todos a festejar e ele já foi para o balneário há 10 minutos. Sim. Que eu ainda acho mais estranho. Se queres passar a imagem que estás com os jogadores e estás de facto ultrapassaste todos os problemas que tinhas até ali, tens de novo a equipa em teu torno, tens de estar ali. Não podes ir para o balneário. Não podes ir para o balneário. Portanto, obviamente que não está... parece que o treinador é o Messi, não é? Mas obviamente não está resolvido o problema. Parece-me que este 11 não tem nada a ver com as ideias de Sampaoli, mas se calhar até tem algumas coisas que sustentem uma Argentina mais equilibrada. Enzo Pérez a fechar à direita e a ajudar na construção, Mascherano no meio, Messi mais solto para construir também mais perto da baliza, a receber a bola mais à frente, Banega também a ajudar na construção. Acho que são boas decisões e poderão catapultar a Argentina para registros mais altos ou melhores.
Depois há a eterna questão de Dybala, continuo a não entender. Peço desculpa, não percebo Nem porque é aos que 67 Dybala, desta vez. Não, não desta percebo vez nem porque é isso. que Dybala não joga nesta equipa, não percebo o que é que ele vê tanto em Mesa, apesar de ser bom jogador, obviamente, mas não percebo o que é que ele vê tanto em Mesa, não percebo porque é que Pavão também não joga de início, se calhar é dos mais desequilibradores da equipa. Eu brinquei e com isto no Twitter e disse que provavelmente São Paulo vai acertar no 11 na final, seria mau para nós. Mas se calhar é o que vai acontecer, vai construindo devagar o seu 11 até ter uma equipa que possa lutar para ser campeão do mundo. Acho que não lhe falta muito. Não lhe falta muito. Mas ele encontra ali assim um trio que eu acho que se percebe no meio campo, que se percebe também. O Banega é essencial para libertar o Messi e o Mascherano na forma como esteve neste jogo, apesar de eu sentir que ele está muito disposto, e também a sangrar, não é? Muito disposto no meio campo francês já não vai ser a mesma coisa, e que o Griezmann provavelmente a cair ali na área dele já não vai ser a mesma coisa, mas encontrou nesse trio não vou dizer o treinador, mas os líderes dentro de campo que de facto deram ali o exemplo para a equipa se aguentar, mesmo quando a Nigéria conseguiu reagir depois do intervalo e reagiu bem e por momentos a Argentina perde-se outra vez do jogo. Agora, esta ligação Banega-Messi é essencial para a Argentina conseguir criar algum tipo de perigo, porque as opções que ele depois vai tomando, não vou dizer que não fazem sentido, mas parece que a equipa nunca mexe na equipa, ou seja, parece que nunca cria situações de vantagem para a equipa, não acrescenta nada, não é? E eu, por exemplo, já me perguntaram porque é que o Pavão não é titular. O Pavão não é titular porque ele quer que o Messi tenha espaço, e se o Pavão não é titular, o Messi já não tem tanto espaço. Pelo menos aquele espaço. E portanto ali assim, provavelmente o pensamento de não ter o Dybala vai no mesmo sentido. Sim, mas isso quanto a isso estamos de acordo. E agora, ele próprio já explicou. Comparando isso com outras equipas, e nós já tivemos uma seleção muito mais dependente do Cristiano Ronaldo em termos de movimentação do que temos agora, o Brasil claramente, por exemplo, está a trabalhar o não depender do Neymar e dar movimentação ofensiva com outros jogadores, em que tu obviamente tens ali assim um dos melhores jogadores do mundo, ótimo, vai-te ajudar sempre, porque vais ter ali sempre uma solução, mas a equipa é que tem que saber funcionar independentemente de um daqueles jogadores ser um extraterrestre. E a Alemanha não ultrapassou isso. Brasil. Eu acho que reforçou. Sim, reforçou acho que ficou cada vez mais favorito. Não só por ter passado tranquilamente, ou relativamente tranquilo a fase de grupos, mas pelo que os outros não estão a mostrar. Se calhar é a equipa mais sólida neste momento, não quer dizer que ganhe, mas neste momento é a equipa mais sólida. É uma equipa que ainda não tem Neymar a jogar aquilo que pode jogar. Acho que Neymar ainda está à procura do melhor Neymar, e disse isto ontem e vou repetir, porque acho que a fase é gira. E o Brasil também está à procura do melhor Neymar e tem-se baseado muito, sobretudo em Coutinho, que para mim é o melhor jogador brasileiro desta primeira fase, e a Paulinho, que é um jogador muito importante, quer na contenção defensiva, como depois na chegada à baliza contrária. São dois jogadores que de facto estão muito bem. Ontem não se percebeu se perdeu o Marcelo ou não, mas também o Filipe Luís é um jogador com qualidade, também não será por aí. Ou seja, é uma equipa com muitas soluções. Não se notou muito a saída de Danilo para a entrada de Fagner, a coisa está mais ou menos controlada, a equipa não abana muito, é também perigosa nas bolas paradas, consegue reter bola e consegue controlar os adversários. À partida, é a equipa que tem tido o melhor desempenho, ou o desempenho mais equilibrado. Melhor, se calhar não é a palavra certa, mas o desempenho mais equilibrado nestes 3 jogos. Vai ter um adversário que vendeu muito caro à Alemanha o jogo, não é? Mas também acho que não vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha foi muito exposta na transição defensiva. Acho que este Brasil não vai permitir tanto, por muito intenso que o México seja no meio campo. Mas pronto, já nos enganámos tantas vezes, pode ser mais uma, não faz mal nenhum, o futebol é assim mesmo e por isso é que tem tanta piada. Mas acho que sim, acho que o Brasil é se calhar o candidato mais certo, sendo que o meu segundo já foi, portanto agora, se o primeiro também for... Ficaste só com... Quem era o teu segundo já agora? Eu também tinha a Alemanha ali bem perto, então, tínhamos todos. Sobre o Brasil, apanha agora o México, que pareceu muito forte contra a Alemanha. Ficámos com dúvidas se era o México que estava assim tão forte ou era a Alemanha que efetivamente não rendeu. Achamos que o México pode fazer frente a este Brasil? Levantei a Fernando. Agora é o quê, Fernando Costa?
De facto, quando o México ganha a Alemanha, acho que sublinhámos aqui suficientemente bem de que parecia que o Osório tinha montado a equipa para atacar uma das questões que a Alemanha tinha como fragilidade e apostou tudo nisso. A questão da primeira jornada permite isso, que é tu trabalhares durante os últimos 10 dias antes da competição, preparar-te para o primeiro jogo. A partir daí já não vais ter tempo para tal. Obviamente podes ter umas ideias, e sobre o Brasil, obviamente que o Osório tem muitas ideias, mas não é a mesma coisa do que o tempo que tu vais precisar para trabalhar com os jogadores para colocar uma ideia do jogo e uma estratégia para o jogo a funcionar. Ainda assim, para o México, se calhar este é o melhor adversário possível, porque vai poder simular um bocadinho essa estratégia, já não com um alvo tão concreto como foi o Khedira no primeiro jogo, mas vai poder simular um bocadinho essa estratégia. Casemiro não. No Casemiro, mas não é a mesma coisa, não é um jogador... O Brasil parece-me estar sempre bastante mais apoiado no momento de perda da bola, até parece-me que sai beneficiado por ter o Filipe Luís e o Fagner nesta situação, porque são dois jogadores que também não sobem tanto, jogam mais em zonas interiores e, portanto, a equipa brasileira vai se apanhar muito menos vezes em contrapé em comparação com a Alemanha nesse jogo. E depois, o que eu gostei mais de ver nesta última partida do Brasil frente à Sérvia é que finalmente o Paulinho se libertou de uma questão que é a dupla de meio campo Coutinho-Paulinho estava pensada para os jogos em que o Brasil tivesse mais facilidade para atacar, portanto, mais posse de bola, previsto ter mais posse de bola. Como as coisas contra a Suíça não correram pelo melhor, eu creio que o Paulinho também fica ali um pouco demasiado contido nos seus movimentos devido a isso, ou seja, ficou demasiado responsável por ser o médio de características mais defensivas daquela dupla, quando com um outro companheiro, seja o Renato Augusto ou seja o Fernandinho, ele é o jogador com mais chegada na área. Neste jogo isso sentiu-se que houve um clique na equipa, que é o Coutinho percebe que pode, sendo o médio mais ofensivo, pode ter um espaço territorial onde vai tocar mais vezes na bola e ter mais situações para poder fazer também, impor o ritmo daquilo que é o jogo do Brasil, e o Paulinho acaba por encontrar aí também espaços para penetrar na área adversária, e acontece o golo do Brasil por causa disso. O que falta aqui resolver nesta seleção brasileira tem a ver com a questão da área, e aqui também eu tinha colocado muita esperança no Gabriel Jesus, sim. E o Gabriel mas Jesus tem contribuído, não com golos, mas com futebol. Sim, mas a questão não é o... Falta aqui sim um bocadinho mais de presença em termos de área à seleção brasileira, tendo em conta a quantidade de jogadores que estão à sua volta para poderem ser eles os marcadores de golos e os jogadores que resolvem. O Firmino tem entrado numa fase que se calhar a equipa precisa de mais de bola no ar. Exatamente, o Firmino poderia aqui ser uma solução para dar um bocadinho mais apoio àquilo que é também o jogo do Brasil e eventualmente ter maior capacidade de lidar com os defesas centrais, que eu acho que o Gabriel Jesus nisso foge mais e portanto tenta ser mais aquele jogador um bocadinho mais de pezinhos de seda, mais vai ali assim, vai passeando, tentar apanhar o espaço e não tanto puxar o defesa. Agora, sem dúvida alguma que olhando para os outros adversários, sai bastante reforçada a ideia de que a equipa do Brasil é mais forte, porque é a equipa, mesmo no jogo contra a Suíça, em que sofre o golo num erro, uma bola parada, não é? A equipa cria muitas situações ofensivas na mesma, o golo não aparece, mas mesmo contra a Suíça o Brasil teve controle da situação e teve todo o controle da situação frente à Sérvia também. Não me parece que a Sérvia tenha sido capaz de criar grandes problemas. Que ainda roça um empate, mas não... Acho que mais até que a Suíça. Acho que a Suíça o golo é... Mas não criou no Brasil a dúvida de que a vitória lhes iria escapar. Eu creio que isso é muito valioso para reforçar esta ideia de que o modelo do Tite resultou. Ele fez sempre as trocas dentro do seu modelo, portanto resistiu no jogo contra a Suíça e nos posteriores resistiu aqui a fazer alguma troca para tentar mexer com a equipa, exatamente. E isso é muito valioso numa competição tão curta, tu teres esta capacidade de mostrar aos teus jogadores que aquilo que tu disseste que ia acontecer está a acontecer e estás a ter sucesso. Sim, já falámos sobre o Brasil, sobre a Argentina, que são os nossos, esperamos todos, adversários, se quiseres. Adversários até à final, mas antes disso temos de passar o Uruguai. O Uruguai que não deu hipótese à Rússia,
Um jogo que... Sim, o Luís tinha falado e bem que quando o nível aumentasse para a Rússia as coisas iam complicar-se, e acabou por ser isso. O Uruguai, um pouco à sua imagem, mas com algumas alterações nos últimos anos. Parece-me mantém-se a ideia da garra charrua que o Óscar Tavares traz ou implementou nesta seleção uruguaia, porque nunca teve os talentos dos países vizinhos, como o Brasil e a Argentina, e ele achou que era preciso ter mais intensidade, mais agressividade para poder combater com esses adversários. Essa ideia é a ideia Tavares e mantém-se. Há muita intensidade naquele meio campo, há agressividade, não há os cães de guarda que havia há uns tempos em que mordiam os calcanhares e aquilo era uma luta quase... Tenho saudades do Arevalo Rios. O Arevalo Rios e o Diego Pérez, jogadores muito físicos e que o próprio Maxi Pereira jogou muitas vezes no meio campo. Eram esses cães de guarda que de facto tentavam recuperar a bola e depois permitir um jogo mais direto. Hoje em dia, até se calhar o Uruguai tem jogado quase sem médio defensivo, tem jogado com o Vecino e com o Bentancur, e o Torreira tem entrado em alguns momentos do jogo ou de início, quando se espera uma maior divisão da bola, para ajudar a recuperar. Portanto, não é um meio campo tão agressivo como foi no passado, é um meio campo mais construtor. Acho que continua a ser muito objetivo. Continua a ser um Uruguai muito objetivo e muito lançador dos seus dois homens da frente, mas não precisa ser tanto, já pode mastigar mais o jogo, controlar mais o jogo, ter mais bola, procurar outras soluções que não sejam um futebol tão direto. A somar a isto, é o número incrível de golos de bola parada, todos. Os 5 golos são de bola parada. Cantos livres, 3 cantos, um livre indireto e um livre direto, penso eu, se não estou em erro. 2 torres lá atrás, parece que Jiménez vai recuperar para este jogo a partir da dupla mantém-se, é uma dupla perigosíssima nas bolas paradas, mais os avançados, mais o lateral esquerdo também contribui um pouco para a festa nas áreas adversárias. Temos aí um pormenor, um por maior do jogo que é preciso estar muito atento, que são as bolas paradas defensivas. E temos uma equipa que é cínica, basicamente. Não é? Pronto, é uma equipa italiana, mas também Portugal, a seu jeito, também o é. Portanto, aí vai haver ali um certo equilíbrio de filosofia. Acho que teremos bola, acho que dividiremos a bola neste jogo. Parece-me evidente. Ninguém vai querer a bola. Não, querer vais querer. Não vais expor tanto, se calhar. Acho que terás de ter, até porque é um jogo a eliminar, terás de ter muito mais cuidado na forma como abordas o jogo. Depois há aqui algumas questões que tu podes aproveitar. Penso que os laterais do Uruguai, apesar do Cáceres ser um jogador importante nas bolas paradas ofensivas, é um jogador que teve lesionado bastante tempo e pode ser ali de certa forma aproveitado alguma instabilidade desse jogador. A própria zona entre o lateral e o central pode ser bem explorada. Eles desequilibram-se muito, sobretudo na fase de construção. Se nós conseguimos pressionar e recuperar a bola, muitas vezes os laterais estão fora de posição, o que é importante. Depois temos o Varela à direita, que parece-me que pressionado, ainda mais até do que o Cáceres, pressionado, é um jogador que muitas vezes se atrapalha no domínio de bola e que pode haver aí alguma vantagem a tirar. E se eles são perigosos nas bolas paradas ofensivas, nós também temos que o ser. E temos que criar, de certa forma, alguns movimentos para arrastar aquelas torres do sítio e tentar aproveitar algumas bolas ao segundo posto, onde eles, se tu criares movimentos ao primeiro posto, geralmente eles desfalcam o segundo. E pode ser por aí também, com algum movimento de algum jogador nosso, que nós consigamos também chegar ao gol. Agora, penso que vai ser um jogo equilibradíssimo. E se eu fosse apostar num resultado, acho que o 0-0 ou qualquer coisa que o valha é um resultado provável. Portugal é uma das equipas com menos remates. Sim, isso sentiu-se, o contexto dos jogos levou também um bocadinho a isso, mas Portugal é uma equipa que claramente joga muito recuada no terreno de jogo, algo que no Uruguai, neste Mundial, não se terá sentido tanto, mas porque os adversários que o Uruguai enfrentou também eram muito mais frágeis. Também não, sim. Há aqui 2 uruguaios que jogaram nesta primeira fase de grupos e não tenho ainda bem a certeza qual deles é que vai entrar em campo contra Portugal. O que me parece mais óbvio é o 4-4-2 mais clássico do Uruguai, em que tem jogado o Vecino e o Bentancur no meio campo, o Nández na direita, e há uma indecisão grande sobre qual é a peça que vai aparecer
depois como extremo esquerdo, porque o De Arrascaeta é um jogador que procura muito territórios interiores e com o Cáceres na esquerda, depois a equipa não aproveita essa faixa. O Cristiano Rodrigues é um jogador que já passou um bocadinho do seu tempo, não dá aqui já uma intensidade ofensiva que a equipa precisa de ter a partir daquela faixa, porque é uma equipa que no 4-4-2 vai explorar muitas vezes as questões da profundidade, ou seja, muitas vezes a fazer diagonais, Suárez, Cavani e o extremo do lado contrário onde estiver a bola. Por aí Portugal vai ter linhas mais baixas. Portugal e assim vai ter que se defender com linhas mais baixas. Creio que há aqui a possibilidade do Laxalt poder aparecer como extremo esquerdo, e porque é que eu acho que joga o 4-4-2 mais clássico, que até é aquele em que o Uruguai joga pior em termos estilísticos, que é uma equipa menos rica do que se jogar no outro sistema, que também já posso falar um bocadinho sobre isso. Acho que vai utilizá-lo exatamente por causa dos laterais. A equipa, quando joga no 4-3-1-2, desprotege muito as faixas em termos defensivos, porque ficam os laterais a defender a faixa. Quando jogam no 4-4-2, os dois laterais aproximam-se dos centrais e são os supostos extremos que vêm fechar, portanto, vêm ajudar a fechar as faixas. E não são bem extremos, são jogadores que não são bem extremos, exatamente. O Nandez é um interior direito, que joga também a extremo. Aqui assim a ideia de eventualmente ser o Laxalt, é um jogador que tanto é extremo como é lateral. Se forem esses dois jogadores, eles vão ter no fundo 4 laterais, 2 de cada lado, a conter o espaço por onde Portugal tem sido mais perigoso, que é a partir da faixa. Ou seja, isso seria um bocadinho retirar aqui assim o pão da boca a Portugal, porque se eles jogarem com os 3 médios, portanto o Torreira logo titular com o Vecino e o Nandez aí já na sua posição de interior e o Bentancur depois um pouco mais à frente, é uma equipa que vai ter mais bola, que vai ter uma fase de construção mais apoiada, com mais qualidade de jogo, portanto a afastar-se um bocadinho mais desta identidade uruguaia, mas a ser uma equipa claramente melhor, portanto com mais soluções, e contra a Rússia notou-se bem isso, mas depois em termos defensivos a equipa poderá sofrer, porque iria estar a defender a zona onde Portugal tem sido menos perigosa e a expor a zona onde Portugal é mais perigoso. E, portanto, por aí eu creio que o Tavares vai ter uma opção conservadora, o que ao mesmo tempo, e nisso completamente de acordo com o Luís, há aqui assim muitos pontos de ligação entre Tavares e Fernando Santos. E Fernando Santos também tenderá a tomar opções mais conservadoras para este jogo. O William não treinou hoje, sim, mas são dois musculares, mas estará no jogo. Sim. O Adrian, por aquilo que fez no jogo contra o Irão, creio que ganha aqui assim uma vez mais, tal como aconteceu no Europeu. Ou seja, quando os jogos começam a ser a doer, precisas ter ali assim mais uma peça que te dê uma maior capacidade defensiva no momento da reação à perda de bola. E, portanto, vamos entrar depois aqui assim numa zona em que acho que sobram 3 posições para o meio campo mais ofensivo, porque o Ronaldo vai estar na frente. O André outra vez? Sim, isso aí, essa para mim parece-me ser a fácil. O André Silva não irá jogar, irá jogar o Guedes, provavelmente mais encostado à faixa esquerda, neste caso, jogar o Guedes para aproveitar exatamente essas fragilidades que o Uruguai também tem em termos de faixa. A dúvida aqui se jogará o Quaresma ou o Bernardo Silva, porque o Quaresma se calhar, como é um jogo que também está muito montado para 1 contra 1, o Quaresma se calhar apresentará aqui assim maiores capacidades para ter um jogo mais agressivo no 1 contra 1. Não estou a dizer que o Bernardo Silva seja bom, pelo contrário, sim, muito bom, mas é um jogador que neste momento assume mais a questão do 1 contra 1, e se for o Cáceres a lateral esquerdo, o Quaresma vai dificultar-lhe muito a vida. E sobrará aqui a questão de utilizar o Moutinho como médio mais adiantado e então ter mesmo um meio campo de contenção e de paciência e de esperar um pouco para ver o que é que o jogo te dá, para depois decidires em cima disso, ou eventualmente trazeres o Bruno Fernandes de volta ao 11 e, portanto, aproximar-te às soluções do primeiro jogo, não é? João Mário. Com o Bruno Fernandes a ser aqui um jogador que em termos defensivos traz mais do que o João Mário, e poderá trazer também aqui a capacidade de aparecer muitas vezes como segundo avançado. O Manuel Fernandes tem sido muito falado, nós próprios já falámos muito sobre o Manuel Fernandes como possibilidade,
Mas eu creio que se ele também não foi utilizado até aqui, vejo como algo difícil ele entrar para titular. Ou seja, é um jogador que é uma solução. É uma solução? Não digo isso. Acho que é um jogador válido. A equipa provavelmente ainda não precisou de recorrer. Merecia claramente a chamada. Recorrer. Sim. Sim, depois da época que fez. A equipa ainda não precisou de ir ao seu 20º jogador, ou 19º, 20º jogador. E isso, numa competição destas, acho perfeitamente aceitável que tu tens que ter aqueles 23 jogadores, mas tens 4 ou 5 que se tu só os vais utilizar se realmente precisares de o fazer. E eu acho que a equipa ainda não precisou do Manuel Fernandes, não sinto que precise dele como titular. É um jogador que pode ser importante, por exemplo, se estiveres a ganhar 1-0 ao Uruguai nos últimos 20 minutos e quiseres conter, ou seja, colocar o Manuel Fernandes na posição onde ele tem jogado mais nos últimos tempos, que é como médio ofensivo de esquerda para a esquerda, e colocares aquele jogador e ele vai-te ajudar também ali a defender uma vantagem e a ser o jogador que depois ainda tem pernas para chegar cá à frente e com um remate fora da área ou assim criar esse tipo de problemas. Mas se calhar a minha maior dúvida, e imagino que seja a maior dúvida também na cabeça do Fernando Santos, tem que ver com este médio entre os dois médios mais defensivos e o Cristiano Ronaldo no meio. Que tipo de jogador é que ele vai querer no jogo? O Bruno ou o João Moutinho. Antes do Mundial falávamos sobre o Bernardo, que estávamos confiantes, ou pelo menos ansiosos ainda sobre falta muito as prestações dele, sim. Mas depois do que ele fez nos primeiros jogos e depois do que o Quaresma fez no último jogo, é difícil agora tirar Quaresma e voltar a colocar Bernardo? Não, eu acho que o problema do Bernardo é o que a equipa pede ao Bernardo. Também. Eu acho que passa muito por aí. O Bernardo também é um jogador mais de posse, de passe curto. Nós estamos a jogar muito direto, como tu disseste, vamos lhe chamar passe longo para não dizer chute para cima e portanto... Não, acho que não seja chute. Eu acho que é importante. Acho que é importante não é alívio, é passe não são alívios, não são charutos para a frente, se calhar era a expressão que estavas à procura. Acho que é uma coisa estratégica e sempre para daqueles 2, 3 intervenientes, se quiser juntar aí o médio esquerdo. Quando não está lá o Ronaldo, será para o médio esquerdo ou será para um Guedes que apareça ali, alguém para segurar a bola, sendo que o Ronaldo, todos eles é o que melhor segura, portanto será para ele à partida. É estratégico, é para passar toda a primeira e segunda, se calhar, a fase de construção e para ter a bola muito mais à frente e poder construir a partir daí. O Bernardo, não te vou dizer que está a fazer um Mundial extraordinário, porque não é verdade. Acho que muitas vezes... eu acho que parte dele, acho que parte da equipa, muitas vezes, porque ele se calhar não sabe, ou o que a equipa lhe pede não é aquilo que ele sabe fazer, ou aquilo que ele sabe fazer também não ajuda muito a equipa naquele momento, porque a equipa está toda virada para um determinado estilo de jogo, mas muitas vezes ele pode fazer mais daquilo que faz. E se tu olhares para a forma como ele muitas vezes encara o adversário, tu estás à espera que ele passe e vá para um ele não vai. E acho que aí pode ser muito importante o tirar ou não tirar Quaresma do jogo. Assim, eu percebo que o moral que um gol dá, mas o Quaresma também é um jogador muito importante a partir do banco e se calhar historicamente foi sempre muito mais importante a partir do banco do que foi como titular. Neste jogo foi importantíssimo, marca-te um golo à Quaresma, a imagem de marca, ninguém faz aquilo como ele, por muito que treinem, e de facto é um golo fantástico que encarrilha muito o teu jogo, num jogo que não estava já a ser fácil outra vez, depois de um bom início, estava a ser um jogo mais complicado outra vez, e aquele golo acaba por te soltar, e acabas por não aproveitar, pelo recuo mais uma vez das linhas e de intensidade do adversário, acabas por não conseguir reagir. Tens aí mais uma vez o surgir de problemas do passado, dos jogos anteriores, e acabas por não conseguir lidar com eles. Mas apesar da moral, acho que tens que olhar para o jogo do moral, tens que olhar para o jogo do início. E se calhar Bernardo continua a fazer tanto sentido como faz Quaresma. Se calhar pode ser mais agressividade de facto no 1 para 1, mas o Bernardo se calhar participa mais numa construção e num controle do jogo. Depois tem a questão dos equilíbrios do Fernando Santos e como a partir do Guedes quase certeza vai ser titular, teres o Guedes e o Quaresma num 11 titular do Fernando Santos, com o Cristiano Ronaldo ainda a acrescentar, se calhar é esperar demasiado. A questão do Bernardo Silva é que o Bernardo, tendencialmente no seu jogo, seria sempre um jogador que iria dar também muito jogo interior à seleção nacional e ele aparece quase sempre colado à linha. Curiosamente o Quaresma, que também
durante o jogo, até ao golo, esteve quase sempre também colado à linha, no momento em que ele faz a diagonal para dentro, que acaba por depois encontrar vantagem com a movimentação coletiva e chegar ao golo. É a única, provavelmente. É a única Sim, movimentação coletiva que tens durante o jogo inteiro e Sim. resulta no gol. É o Adrian que aparece por ali. Portanto, eu acho que é por aí que a questão do coletivo não estar a pedir ao Bernardo ou oferecer também ao Bernardo o espaço para que ele se afirme nesse jogador, o que a equipa te pede, faz a diferença. O que a equipa te pede imediatamente quando recebe a bola é disparar para a baliza. Sim. É o que tu vais fazer. É o que fizeste contra a Espanha, é o que fizeste em alguns momentos nos outros 2 jogos, porque a equipa está. A matriz da equipa é essa: é receber e disparar para surpreender o adversário. Às vezes em superioridade numérica, outras vezes não, mas muitas vezes com outra equipa descompensada, outras vezes não, e vamos andar nisto, não vai passar disto. E o Bernardo não é um jogador velocíssimo, não é um jogador que dispara logo para a baliza, é um jogador mais de toque, talvez de procura de. Talvez não. De procura de terrenos interiores, de jogo mais apoiado, mais associativo, chegar mais perto da baliza de outras maneiras. Se calhar é um corpo estranho, pode até ser um corpo estranho nesta equipe. O Quaresma é um jogador muito mais objetivo, é um jogador que procura imediatamente a linha para cruzar, porque já sabe que Ronaldo vai aparecer ali, alguns entre os centrais, a procurar movimento, ou do outro lado vai procurar também ir para a baliza pela trivela. Os movimentos são muito iguais. Por isso é que eu também acho que Guedes e Quaresma pode ser demais. Não sei se o Guedes, pelo que fez, apesar do trabalho defensivo, justificaria agora voltar. Percebo o lado dos laterais, até comecei com essa história, portanto percebo que é preciso pressionar os laterais, mas também podes fazer com outros jogadores. Para mim, Bruno Fernandes, se calhar faz muito sentido para este jogo. Também acho que sim. Não sei. Sinceramente não sei. Não sei se colocar 3 unidades no meio campo não vai, de certa forma, dar a mensagem errada à equipa. A equipa precisa de muita motivação do meio campo para a frente para chegar à baliza contrária e não a tem tido. E uma mensagem errada neste jogo pode ter efeitos negativos. Não sei, não estou na cabeça de Fernando Santos para perceber isso. Acho que os outros jogos eram muito mais fáceis de perceber. E falhámos quase sempre, certo. Ou falhámos a maior parte das vezes porque achámos que coisas que faziam sentido para Fernando Santos não faziam. Mas isto é uma discussão antiga. Eu próprio, durante o Europeu, andava a falar numa equipa, numa formação tática que ele não reconhece, portanto, acha que é uma formação completamente diferente. E tivemos essa discussão algumas vezes naqueles encontros informais durante o Campeonato da Europa, e que ele falava de uma formação tática que eu nunca tinha visto no campo. Portanto, temos aí uma linguagem diferente. E a nível dos jogadores, sempre achei que havia jogadores que faziam sentido para determinado jogo e que acabaram por não jogar, ou não jogar tanto tempo, ou não jogar de início conforme era expectável. Por isso este jogo eu acho que faz muito sentido ter chegada. Vai ser preciso pressionar também muito os laterais, como te digo. Agora, quem ele vai usar para essa missão, só ele sabe. Nós já andamos aqui com várias opções. Só ele sabe, e deixamos as cartas independentemente da qualidade do futebol, os resultados têm aparecido, e se for assim, acho que ninguém se queixa daqui a umas semanas estarmos a festejar um título de campeão do mundo e a dizer que não jogámos bem. Portanto, eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que temos que ter sempre espírito crítico para olhar para a forma como chegámos a um determinado objetivo. Se o fizermos 2 vezes seguidas, se calhar... Acho que quem lá chega mais vezes, acho que pode ter mais esse espírito crítico do que quem... Se lá chegas só uma vez, eu acho que deves ficar primeiro contente por lá chegar. Aqui a questão é que não tem a ver com o jogar bem ou jogar mal, tu tens que perceber porque é que chegaste lá. E eu acho que no europeu é facilmente perceptível porque é que nós chegamos à final e porque é que tu ganhaste os jogos que tiveste de disputar. Até agora no Mundial também tem sido relativamente perceptível porque é que tu ganhas os jogos e porque é que tu tens sido superior aos adversários que tiveste pela frente. Em relação ao jogo com o Uruguai, é exatamente isso que tu precisas ter no final do encontro, é perceber, ganhando ou perdendo, esperemos que ganhe, não é? Ganhando, perceberes porque é que o ganhaste. Tu disseste, termos sido superiores aos adversários que temos pela frente. Sim. Quem? Sim, foste superior ao Irão. Sim. Espanha não foste, Marrocos não foste. Com a Espanha o jogo, continuo a achar que a Espanha tiveste um jogo muito equilibrado com aquilo que foi o que a Espanha fez. Sobre Marrocos não vale a pena, já sabemos que sobre Marrocos é tendência. Olha, Marrocos fez um excelente jogo contra a Espanha.
porque foi a primeira vez que Marrocos não entrou no jogo desesperado para chegar à baliza do adversário. Não foi sôfrego. É. Sim, sim. Mas isso faz parte das equipas e dos seus objetivos e da forma depois como se conseguem gerir a si próprios dentro do Para mim, relvado. a questão final nesta história é que nós queixamos que Portugal não joga bem, mas ninguém quer jogar contra Portugal. Ninguém quer ter Portugal como seu adversário. Porque é uma equipa que é difícil de controlar, exatamente porque tu, aparentemente, estás por cima da equipa portuguesa durante muito tempo, mas não consegues ganhar. Sobre o Portugal-Uruguai não vos vou perguntar, mas prognósticos para os outros jogos dos oitavos. França-Argentina. Estou a brincar. França-Argentina. Passa a Argentina, acho que passa a Argentina. Sim. Mas não é por afinidade, eu já disse há pouco. Acho que a Argentina, não tendo a responsabilidade tem sempre, mas não tendo que assumir tanto o jogo durante tanto tempo, acho que pode facilitar a vida. Brasil-México. Brasil, e não há dúvidas também. Bélgica-Japão. Há dúvidas? Bélgica. Não há dúvidas. O Japão seria das 3 equipas que se poderiam apurar hoje, portanto, dos 3 possíveis adversários da Bélgica hoje. E não quer dizer que não tenha qualidade, porque tem qualidade. Sim, mas é a equipa que se calhar tem menos capacidade para ir tentar ferir a Bélgica onde ela tem mais fragilidade. E se fosse o Senegal? Se fosse o Senegal, aí era uma equipa que seria mais difícil da Bélgica ultrapassar. Espanha-Rússia. Espanha, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo a Rússia. Mesmo a Espanha com mesmo com o Golovin a aparecer 1 ou 2 vezes em situações de transição ofensiva, a Espanha vai ganhar. Croácia e Dinamarca. Croácia, Vocês vão discordar de algum que eu acho que é uma equipa... Agora é que eu gosto da Croácia. Sim, É suposto na Croácia. acho que a Croácia é uma também equipa gosto muito que pode ir muito longe porque é uma equipa muito forte contra os fortes. Contra a Dinamarca não vai ser tão fácil assim, porque a Dinamarca para mim é uma espécie do dark horse deste Mundial e já mostrou um bocadinho isso na fase de grupos, porque é aquela equipa que tu não percebes, nem sempre percebes bem porquê, mas eles têm as pecinhas todas bem arrumadas no sítio e têm depois 2 ou 3 jogadores na frente que também fazem muita diferença. Suécia-Suíça. Será que vai haver quem consiga marcar golos nesse jogo? Espero que seja a Suécia. Alguém vai ter, nem que seja. Acho que é Só porque o Suécia tem um jogador bom. Não tem mais, estou a brincar. Mas porque tem um bom jogador, um muito bom jogador, eu espero que a Suécia passe. Eu aposto nos penaltis para esse jogo e depois logo se vê. E Colômbia-Inglaterra. Eu já pus no Twitter que a Colômbia ganhava a Inglaterra e acho que vai acontecer. Depende. Não há o Rames e isso é uma ausência de peso naquilo que a Colômbia pode fazer. Mas a Inglaterra... A Inglaterra ainda não é agora, é uma equipa muito jovem. Não é por ser jovem, eu acho que é uma equipa que tem ideias engraçadas, mas não me parece muito sólida. Ainda é um projeto cru. Sim. Ok. Obrigado a ambos. Voltamos então para a semana. Esperamos nós a analisar a vitória portuguesa sobre o Uruguai e a fazer o lançamento do nosso jogo com a França ou com a Argentina. Até à próxima. Qual é a dúvida? Vamos ter o Ronaldo Messi.